A lição de hoje tem um título intrigante, um título difícil: Vermes Imortais. O que seriam esses vermes imortais? Quando o Senhor Jesus falou sobre esses vermes imortais, um verme que nunca morre, e ele repetiu isso 3 vezes num sermão, numa conversa com os discípulos. O que são esses vermes, esse verme imortal? Primeiramente, irmãos, vamos ver o texto de Isaías, que é da onde se origina esse texto. Isaías, capítulo 66. Vamos ler primeiro os versos 22 e 23. Como os céus e a terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. A humanidade virá adorar na minha presença. O Senhor está falando aqui da eternidade, irmãos. Quando os céus e a terra vão ser novos, quando o Senhor vai fazer novos céus e nova terra. E ele está falando a humanidade, a vossa posteridade, está falando do povo hebreu, mas está falando dos cristãos em geral, do povo temente a Deus, virá adorar para sempre, estará para sempre na presença. Está falando aí numa condição de eternidade juntamente com Deus. Mas o verso 24, irmãos, em seguida, fala de uma aniquilação total. Veja comigo. E sairão e verão os cadáveres dos homens que se rebelaram contra mim. O seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror para toda a humanidade. O que é esse verme? O que é esse fogo que não se apaga? Vamos pensar, irmãos, o Senhor Jesus estava falando acerca de não escandalizar os irmãos, de não ser pedra de tropeço. E ele falou, então, olha, se você for uma pedra de tropeço, ou se algum órgão seu fazer com que você seja pedra de tropeço, é melhor você amputar, por exemplo, uma mão, se a sua mão, e ele estava falando, obviamente, de forma figurada, se ela te fizer escandalizar. Mas veja lá, irmãos, o que o Senhor Jesus disse em Mateus 9, dos versos 42 a 48. Eu vou fazer aqui um resumo. É melhor mutilar-se do que ir para o inferno. E aí ele disse, então, repetiu por 3 vezes o verso de Isaías, onde o seu verme nunca morre e o fogo nunca se apaga. Para aqueles que creem na imortalidade natural da alma, irmãos, esse verme é a alma. É a alma imortal que sofre eternamente no inferno. Não morre, num fogo, num lugar onde o fogo nunca se apaga. Vermes se alimentam de corpos, irmãos. Vermes se alimentam de corpos em decomposição. É isso que a Bíblia está falando. E quando é que eles cessam de se alimentar? Quando acaba o alimento, quando acaba o combustível. Essa era uma metáfora, irmão, sobre um campo de batalha. Um campo de batalha onde os inimigos de Deus tinham sido mortos e estavam sendo consumidos pelo fogo e devorados por vermes que nunca morrem. O que quer dizer isso, irmãos? Vermes que nunca morrem. Quer dizer, são vermes que não deixam a sua tarefa incompleta. Se a sua tarefa é consumir aqueles corpos, eles vão até o fim. Eles não morrem antes de cumprir a sua tarefa. Eles continuam a devorar o corpo dos ímpios até que sejam completamente aniquilados, até que sejam completamente destruídos. Quando não houver mais matéria, quando não houver mais ímpios para consumirem, esses vermes, na metáfora que estava colocada lá em Isaías, esses vermes não morrem. Eles continuam até o fim da sua tarefa. Não existe meio termo para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus estava falando assim, olha, tem 2 condições. Ou vocês vão para a glória eterna e vão me adorar eternamente, ou vocês vão ser consumidos, vocês vão ser aniquilados. Não existe, conforme o Senhor Jesus disse, conforme a Bíblia mostra, uma outra condição que não seja a felicidade eterna ou a destruição total, a aniquilação. A eternidade feliz,
conforme Isaías 66, versos 22 e 23, ou a aniquilação. Essa aniquilação de Isaías 66, 24, onde o verme nunca morre, onde tem fogo eterno, essa é a segunda morte. Nós vamos estudar ainda mais detalhadamente nesta semana, mas esse fogo que nunca morre, irmãos, é o fogo eterno. É um fogo eterno nos seus resultados. Não é eterno porque fica queimando eternamente, mas é eterno porque cumpre a sua função. Cumpre a sua função eternamente. Aniquila de uma vez o mal. O Senhor Jesus disse que só há duas possibilidades. Essas duas possibilidades estão diante de cada um de nós. Ou viver de acordo com o plano de Deus, aceitar o Senhor Jesus Cristo e ser salvo, e daí adquirir a imortalidade, ganhar a imortalidade pela graça, ou ser aniquilado por conta do pecado, por conta do afastamento de Deus, que é o originador da vida. Mas qual é o desejo de Deus? O que é que Deus quer para cada um de nós? Veja comigo, irmãos, o texto de Ezequiel, capítulo 18, verso 32. Eu não quero que ninguém morra, diz o Senhor Deus. Portanto, parem de pecar e vivam. Qual é o desejo de Deus, irmãos? O desejo de Deus é a vida eterna. Qual é o plano de Deus? O plano de Deus é o plano da salvação através do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Deus quer salvar a cada um de nós. Por isso, irmãos, que nós encontramos advertências na Bíblia quanto a fazer a vontade de Deus ou não fazer a vontade de Deus. Quanto a estar próximo a Deus, que é o doador da vida, ou se afastar de Deus e perder a vida por se afastar do doador da vida. Que Deus abençoe cada um de nós, irmãos, e que a gente possa fazer a escolha adequada, a escolha correta. Se tiver alguma coisa em nós, irmãos, que está nos afastando de Deus, vamos extirpá-lo. Vamos amputá-la, como diz na figura que o Senhor Jesus, na figura de linguagem que o Senhor Jesus usou. Vamos amputar a nossa vida, porque é melhor amputarmos alguma coisa, até daquelas que a gente gosta muito, que a gente deseja, do que perder a vida eterna. Deus cuide de cada um de nós, irmãos, e dê a cada um de nós discernimento para fazermos a sua vontade.